Boa tarde, meu nome é Isabel, eu sou R1 de Alergia e Imunologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. E o nosso trabalho é sobre a triagem neonatal para SCID e a gamaglobulinemia em Minas Gerais. No dia 30 de janeiro desse ano, foi implementada universalmente no estado de Minas Gerais a triagem neonatal para imunodeficiência combinada grave e a gamaglobulinemia. Em Minas, a gente tem uma média de 250 mil nascimentos ano, sendo que 95% desses pacientes fazem o exame pela NUPAD. O NUPAD é o Núcleo de Ações e Pesquisas em Apoio Diagnóstico. Ele é um órgão complementar da Faculdade de Medicina da UFMG. Ele foi criado em 1993 com o objetivo de implantar o programa de triagem neonatal e ele é 100% SUS. Antes do programa da triagem ser implementado agora em janeiro de 2024, a gente teve um programa piloto também pelo NUPAD entre 2020 e 2021. E a gente pôde ver nesse programa um pico no diagnóstico de SCID. A gente teve uma incidência estimada de SCID de 0,3 casos para cada 10 mil nascidos vivos. No total foram 6 diagnósticos de SCID. Todos eles transplantaram. Um acabou falecendo por complicação aguda logo depois do transplante. O outro faleceu por uma complicação infecciosa meses após o transplante. E os outros 4 estão vivos e clinicamente bem. Sobre o nosso programa atual, o nosso trabalho ele foi uma análise dos 6 primeiros meses da triagem. Então, a gente analisou do dia 30 de janeiro de 2024 até 31 de julho. A dosagem de TREC e CREC foi realizada por RT-PCR numa quantificação relativa. E o nosso ponto de corte estabelecido foi de 100 cópias para cada 100 mil células. E como que funciona o nosso fluxo? A primeira amostra de TREC ou CREC alterada repete uma segunda amostra. Se está normal, o paciente já recebe alta. Se está alterado, ele vem encaminhado para o nosso ambulatório, faz os exames específicos e teste genético quando indicado. E quais foram os nossos resultados? Nesses 6 primeiros meses, foram 110 mil pacientes triados, sendo 58 exames alterados. A gente teve 40 CRECs alterados e 19 TRECs, sendo que um paciente teve CREC e TREC alterado. No total, foram 13 painéis genéticos para R-nato da imunidade solicitados e 8 pacientes já tiveram alta do nosso ambulatório. A distribuição entre sexo feminino e masculino ficou bem parecida. Dos pacientes, então, com TREC alterado, foram 19 pacientes, sendo 8 deles TREC zeros e 11 TRECs maiores do que zero. Na imunofenotipagem desses pacientes, a gente não teve nenhum CD3 menor do que 50. A gente teve 2 pacientes com CD3 entre 50 e 150, 9 pacientes com CD3 de 150 a 1000 e 8 pacientes com CD3 maior do que 1000. No total, foram 11 painéis genéticos solicitados. E quais eram os critérios para a gente solicitar esses painéis, Ou paciente que tinha uma imunofenotipagem muito alterada, que era muito linfopênico, ou se tinha alguma história familiar de consanguinidade ou alguma história familiar relevante para R-nato da imunidade que fazia a gente querer solicitar esse exame. Nesses 11 painéis, em 8 deles a gente encontrou mutação genética e outros 3 vieram sem mutações, sendo que um desses pacientes acabou fechando um diagnóstico de erro inato do metabolismo. Nos painéis genéticos, então, que foram solicitados para os pacientes com TREC alterado, a gente teve uma mutação em TERT, que está relacionada com a síndrome da insuficiência da medula óssea, em heterozigose, mas com herança autossômica dominante. Nós tivemos 2 pacientes com deleção do 22q11 relacionado com a síndrome de George, com velocárdio facial. A gente teve um paciente com mutação nesses 2 genes que estão relacionados com uma susceptibilidade à micobactéria. Tivemos uma paciente com uma mutação em L7R que está relacionada com a imunodeficiência combinada grave em homozigose. Tivemos uma paciente com uma mutação em FOXN1 que está descrito para linfopenia de células T infantil. Tivemos uma paciente com mutação em RAG1, que também está descrita para imunodeficiência combinada grave, mas em heterozigose com herança autossômica recessiva. E tivemos um paciente com mutação em RAD5-1C, que está descrito para anemia de Fanconi.
No acompanhamento desses pacientes do TREC alterado, a gente não teve nenhum óbito. 4 pacientes preencheram critérios imunofenotípicos para Lickskid. Eles foram encaminhados para o ambulatório de transplante de medula óssea para coleta de HLA. Todos eles estão em profilaxia, em uso regular de imunoglobulina e acompanhando no nosso ambulatório. A decisão se vai ser transplantado ou não ainda vai ser discutido, né? Vai ser uma decisão em conjunto da gente da imunologia com o pessoal do transplante. Mas a nossa paciente com mutação no IL7R já está em vias de transplantar. E um paciente recebeu alta do nosso ambulatório nesses primeiros 6 meses. Dos pacientes com CREC alterado, então, foram 40 pacientes, sendo 23 CREC zeros. Na imunofenotipagem desses pacientes, a gente só teve um paciente com CD19 menor do que 2%. Foram 2 painéis genéticos solicitados, um com uma mutação em BTK, que fechou o diagnóstico de agama-globulinemia ligada ao X, e outro com paciente com uma trissomia do 21. Na verdade, a gente tem 2 pacientes com trissomia do 21, mas sendo que só um deles a gente solicitou o painel genético, e o motivo da solicitação do painel genético neste caso foi porque o paciente tinha um CD19 muito baixo, era menor que o percentil 2,5%, não era menor do que 2%, mas era menor do que o percentil 2,5%, e a gente queria ver se tinha alguma outra coisa que justificava essa linfopenia de células B, ou se era só da trissomia mesmo e veio só trissomia no painel genético. No acompanhamento, então, dos pacientes com CREC alterado, a gente não teve nenhum óbito, um paciente com diagnóstico de agama-globulinemia ligada ao X, que está em uso de imunoglobulina, 2 pacientes com síndrome de Down e 7 pacientes já receberam alta do nosso ambulatório. Os demais, eles continuam em acompanhamento regular, comparecem às consultas, mas a gente tem visto uma tendência à normalização desses exames. O nosso trabalho foi uma análise dos 6 primeiros meses, né? Então foi analisado até o dia 31 de julho. Mas de lá para cá, até o congresso, muita coisa aconteceu. E aí a gente fez só um apanhado dos últimos 3 meses, das principais alterações que a gente teve. Então, nos pacientes com TREC alterado, a gente teve 2 pacientes com imunofenotipagem com CD3 menor do que 50, sendo que um deles está aguardando painel genético e o outro veio com uma mutação em L7R, que está descrito para imunodeficiência combinada grave. A gente, além disso, teve mutação em ATM, que está relacionada com ataxia telangiectasia, uma mutação em TBX1, que está relacionada com a síndrome de George, e tivemos mais um FOXN1, que está relacionado com a linfopenia de células T infantil. Dos CREC alterados, a gente teve mais um paciente com uma imunofenotipagem com CD19 menor do que 2%, que está aguardando painel genético. E o que a gente tem visto, né, de desafio e quais são os nossos próximos passos? A gente tem visto um predomínio de exames com diagnóstico diferente do objetivo inicial da triagem, que seria SCID e agama-globulinemia. A gente tem buscado encontrar o melhor ponto de corte para esses exames, com o objetivo de não triar demais, mas ao mesmo tempo não deixar de passar nenhum diagnóstico. Em relação ao acesso das medicações, principalmente imunoglobulina, a gente tem acesso à imunoglobulina endovenosa, a gente consegue ela pelo SUS, mas são pacientes muito pequenininhos, com uma rede venosa muito difícil. A maioria é de um interior muito distante de Belo Horizonte, né, que é a capital. Então, acaba que fica difícil para esses pacientes comparecerem sempre ao ambulatório para fazer uso da imunoglobulina. A gente entrou com pedido de imunoglobulina subcutânea, mas ainda não temos disponível. E para os pacientes que acabam precisando, né, do transplante, a gente tem também a dificuldade da procura de doadores e de centrotransplantadores também. No Hospital das Clínicas da UFMG, a gente faz transplante, mas não faz transplante haplo. Então, acaba que a grande maioria dos nossos pacientes que precisam transplantar acabam entrando no banco para a busca de doadores, e esse é um outro desafio nosso aí. Essas foram as referências do trabalho. E é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estamos à disposição.